TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, hoje é sábado, 21 de novembro e eu estou de volta em mais uma edição do Semana Ilustrada, onde você acompanha as principais reportagens da semana. Veja agora os nossos destaques. Tenente morre em acidente na BR-262. Uma entrevista com o prefeito eleito Robson Magela. Legislativo terá renovação de mais de 60% de parlamentares. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Eu começo esta edição falando das eleições 2020. Você vai rever que uma falha eletrônica provocou atraso na divulgação dos resultados. Eram mais de 8 horas da noite quando os votos dos eleitores de Araxá começaram a ser divulgados. Às 17 horas. O relógio no cartório eleitoral de Araxá dava as boas-vindas para o início do processo de apuração nas urnas. Os equipamentos não vieram para a sede da 17ª Zona Eleitoral, apenas as mídias, contendo os votos computados. A primeira a chegar foi do CDH, às 17 horas e 26 minutos. O dia de votação foi considerado tranquilo para o juiz eleitoral, quando fez um balanço do primeiro turno das eleições municipais. Está uma eleição ordeira, o povo tem seguido as regras, evidente, há um ou outro incidente, mas tem sido debelado, tem sido contornado e remediado. Dentro dessas ocorrências aqui no município de Araxá, teve alguma relevante? Não, uma ou outra suspeita de compra de voto, né? Uma ou outra propaganda ilícita, porque não se pode fazer propaganda eleitoral no dia de hoje, e mesários que faltaram e foram conduzidos até a delegacia de polícia para se explicar. Eles podem ser autuados e processados por crime eleitoral e podem pegar uma pena de detenção de até 6 meses. Os eleitores mineiros exerceram a democracia no dia 15 de novembro, considerado histórico, por ser descrita como as eleições mais difíceis da história da Justiça Eleitoral do Estado. A votação, que elegeu 853 prefeitos, 853 vice-prefeitos e 8.486 vereadores, com poucos incidentes. Em parte do período do pleito, o promotor eleitoral esteve na cidade de Itapira acompanhando o trâmite. Tanto em Itapira quanto em Araxá e nas demais cidades mineiras, a ocorrência mais frequente foi de boca de urna. Chegamos lá umas 9h30, ficamos até 2 da tarde aproximadamente. E a eleição lá, assim, é um clima mais acirrado, porque é uma cidade pequena, 2 grupos políticos claramente rivais, não é? Isso gera alguma aglomeração de pessoas, então procuramos conter essas situações, enfim, mas ocorrências relevantes não detectamos. Nenhuma urna precisou ser substituída em Araxá. A divulgação dos resultados iniciou 3 horas após o horário do término do período de votação, quase 8h30 da noite. O trabalho de apuração realizado aqui no cartório eleitoral é a apuração chamada oficial. Isso porque as mídias, que são retiradas de cada uma das urnas, elas vêm até aqui, elas são trazidas aqui para o cartório eleitoral pelos chefes das seções e aqui elas são apuradas. Os dados são enviados para o TRE de Minas Gerais, que encaminha para o Tribunal Superior Eleitoral. A totalização dos votos também apresentou lentidão. Pela primeira vez, os resultados das eleições municipais de todas as cidades brasileiras foram totalizadas no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A justificativa é que o grande volume de dados provocou um congestionamento no sistema de totalização.
Dos 9 municípios que poderiam ter segundo turno por terem mais de 200 mil eleitores, 4 precisarão realizar a segunda etapa para definir os novos prefeitos e vice-prefeitos. O único, nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, é Uberaba. Elisa Araújo, do Solidariedade, teve 36,25% dos votos e Tony Carlos, do PTB, 24,99%. Nossa equipe de reportagem conversou com os eleitos Robson Magela e Mauro Chaves como prefeito e vice para o exercício 2021-2024. A totalização dos votos teve 3 horas de atraso, mas já nos primeiros 14% de apuração, os eleitores de Araxá puderam acompanhar os candidatos com maior aceitação. A ordem manteve a mesma até os 100%. Robson Magela, da coligação Nova Araxá, ficou à frente em todo o processo. Ele acompanhou a apuração ao lado do vice Mauro Chaves. Por volta das 22 horas, eles foram para o Comitê Central na Avenida Imbiar. A Polícia Militar interditou parte da via para que os eleitores pudessem participar do processo com segurança. Quando a apuração oficial chegou a 84,58%, Robson Magela já tinha 52,71% dos votos, o que corresponde a 23.606 eleitores. Ainda consta aqui no site do Tribunal Superior Eleitoral que Araxá teve 1.579 votos brancos, 3.138 nulos. A comemoração teve uma pequena pausa para a entrevista à TV Sintonia, onde eles falaram dos próximos passos. Tem um vice-prefeito hoje, que é o Mauro Chaves, que é um cara muito atuante, que ele vai ter espaço no governo. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem passado hoje na minha vida, na minha cabeça. E com certeza, o primeiro passo agora, vamos dar uma respirada, né, Jane? Esperar tudo baixar e montar os secretariados. Correr atrás de pessoas boas, que nós já temos alguns nomes, e fazer um Araxá igual para todos, nada mais que isso. Eu já sou uma pessoa abençoada, Deus já me deu muito mais que eu pedi para ele. Agora são 4 anos de intenso trabalho para favorecer a população, principalmente a menos favorecida, e dar igualdade a todos. É isso que nós queremos. Com 100% das sessões totalizadas, o resultado ficou assim. Robson Magela, do Cidadania, com 27.940 votos. Em segundo lugar, Lídia Jordão, do Patriota, com 15.019 votos. Seguida de Emílio Neumann, com 4.814. Professor Jales, com 2.785. Sérgio Schayer, 1.462. E Ana Paula Machado, com 908 votos, totalizando 58.485 votos, sendo que 1.877 brancos e 3.680 nulos. E entre as 7 cidades da microrregião de Araxá, a disputa foi acirrada. A maior diferença entre o segundo colocado foi no município de Pratinha. Em Campos Altos, Paulo Almeida foi eleito com uma diferença de 71 votos a mais do segundo colocado. Ele teve 2.801 votos. Em Imbiá, a doutora Marlene obteve quase 40% dos votos. Na cidade de Pedrinópolis, Rafael, do PSD, foi eleito com 54,21% de aceitação. O que chamou a atenção foi o número de abstenção. 20 moradores votaram em branco e 30 anularam. Perdizes elegeu Roberto Bergamasco, do PL. Ele obteve 49% dos votos, mais que o dobro do segundo colocado. Em Pratinha, John Hércules foi reeleito com 72,63%. Santa Juliana elegeu Belchior, do PSDB, com 4.274 votos. Em Tapira, Maura do Barroso, do MDB, foi eleita com 54,30%. E acompanhe agora a lista de vereadores que ocuparão as cadeiras no Legislativo. O vereador Rafael Rios encabeça a lista como candidato mais votado, confirmando sua reeleição pelo Cidadania, com 2.051 votos. Em seguida, Fernanda Castelha, também reeleita pelo PMN, com 1.284 votos. Pelo Avante, Bosco Júnior, também reeleito com 1.213.
Em quarto lugar, Valtinho da Farmácia foi eleito com 1.051 votos. Pelo PSD, o Wellington da BIT foi eleito por 954. Zidane com 924 votos. Dirley da Escolinha também eleito com 856. Alexandre Irmãos Paula conseguiu a reeleição pelo PL, com 824 votos. Com 787 votos, o pastor Moacir assumiu a cadeira pelo Partido Republicanos. João Veras, com 748 votos, é o segundo vereador eleito pelo PSD. Wagner Cruz do DEM, eleito com 737 votos. Professora Leni, pelo PT, 480 votos. Evaldo do Ferrocarril, com 469. E Maristela Dutra, pelo Patriota, com 394 votos. Nesta semana, o público voltou a ter acesso à reunião da Câmara Municipal após o fim do período eleitoral. Dos 15 vereadores eleitos, 5 estão reeleitos e os outros 10 exercem o cargo pela primeira vez. No pleito do último domingo, quem obteve mais votos foi Rafael Rios, que encerra o primeiro mandato no dia 31 de dezembro, com foco no que projeta para 2021. Pelos próximos dias, a gente tem que fazer realmente um estudo do que está na pauta, né, para a gente zerar essa pauta, né, de projetos aqui na Câmara. Como eu estou na comissão, a primeira comissão, né, que analisa a constitucionalidade desses projetos, a gente analisar o que vai ser colocado em votação pelo presidente Roberto e no que couber também a gente poder acompanhar um processo de transição, analisar os dados que essa atual gestão está repassando para o próximo prefeito. Ele detalhou quais setores vai priorizar no próximo ano, após ter 90% a mais de votos do que a primeira candidatura. Eu quero trabalhar bastante pela educação, tendo mais abertura com a próxima gestão. Eu quero trabalhar muito essas questões, né, de estruturação, de melhorias para os profissionais de educação, trabalhar também a situação da coleta seletiva, que muito nos preocupa em relação aos galpões, seguir trabalhando pelos direitos dos autistas, pelas causas da saúde mental, as causas da saúde também, que são muito importantes, porque a gente ainda não sabe todos os reflexos dessa pandemia, a gente ainda está nela. Então a gente vai ter que analisar muito bem. 13 partidos estarão representados aqui no Legislativo a partir do dia 1º de janeiro. Dentro das 15 vagas ocupadas, 3 são mulheres. Fernanda Castelli, que foi reeleita, professora Leni Nobre, primeiro mandato, e também Maristela Dutra, que candidatou e foi eleita pela primeira vez. Entre 2021 e 2024, a Câmara tem 2/3 das vagas renovadas, ou seja, 66,6%. E um vereador que encerra o primeiro mandato no Legislativo na Prefeitura Municipal. Robson chegou na primeira reunião ordinária após o pleito, prometendo encerrar o ciclo, acompanhando o que vai vivenciar nos próximos 4 anos. Sabemos da responsabilidade que é muito grande, né? E como a gente sempre falou da união política, que eu acho que é muito importante, a cidade de Araxá só tem a ganhar, Jane. Então, assim, estou muito feliz, muito agradecido ao povo de Araxá, todas as lideranças que abraçaram a nossa causa e que Deus nos dê discernimento, nos mostre os caminhos certos e que possamos fazer tudo em prol da nossa cidade. Estou deixando a Câmara agora no final do ano, cabeça erguida, missão cumprida, 15 projetos viraram leis e o resultado disso tudo é o contato com a população, que é o que eu vou continuar junto com o Mauro também na Prefeitura. Está sempre buscando os bairros, olhando o povo, que o povo está carente, o povo está precisando de atenção. Esse foco é olhar bem para a saúde, dar atenção aos pequenos, médios empresários que sofreram muito nessa pandemia. Não ficar vindo com decreto, vem decreto, não tem fiscalização e o empresário pequeno, médio que paga o pato. Então nós temos que ter responsabilidade, sabemos que a pandemia está aí e que Deus ilumine uma pessoa mais elevada para que venha rápido essa vacina, né? E pode contar com a gente, a questão de saúde é prioridade em Araxá. Daqui a pouco, campanha mobiliza jovens e adolescentes para a imunização contra HPV e meningite. E ainda hoje o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Semana Ilustrada, volta já. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena,
Não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Agora vamos falar de economia. A pandemia aumentou o pessimismo do brasileiro em relação ao segmento no país e elevou o temor em relação ao mercado de trabalho. Hoje, 2 em cada 3 brasileiros têm expectativa de aumento de desemprego para os próximos meses. Segundo o levantamento, 67% dos entrevistados afirmam temer uma alta do desemprego. Em outubro de 2019, esse percentual era de 55%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas das classes A, B, C e D em todo o país entre os dias 2 e 16 de outubro através da internet. De acordo com o estudo, apenas 18% dos brasileiros afirmam estar tranquilos em relação ao atual emprego ou fonte de renda. Para 59%, o cenário é de atenção ou preocupação, enquanto 23% afirmam estar segundo o IBGE. A taxa de desemprego chegou a 14,4% no trimestre encerrado em agosto. O IBGE só considera desempregados aqueles que procuraram emprego no período do levantamento. O pessimismo com a economia também aumentou. Segundo a pesquisa, o percentual de entrevistados que consideram a situação econômica do Brasil boa, hoje caiu de 14% em outubro de 2019 para 9%, enquanto a fatia dos que consideram a situação péssima aumentou de 15% para 19%. Para 1/3 dos entrevistados, o crescimento do país vai piorar, contra 32% que acham que vai melhorar. É a primeira vez desde 2017 que há mais pessimistas que otimistas neste critério. Eram 30% e agora 43% há um ano. O mês de novembro é marcado pela luta mundial de combate ao diabetes. O Brasil registrou a marca de 43 amputações de membros inferiores por dia, decorrentes de complicações da doença. Os dados do Ministério da Saúde se referem à soma de 10.546 amputações feitas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, entre janeiro e agosto deste ano, ao custo de mais de 12 milhões de reais. Diabetes corresponde por 43 amputações diárias no Brasil. No mesmo período do ano passado, foram realizadas pelo SUS 10.019 amputações de membros inferiores em decorrência da doença, que custaram mais de 11 milhões. O crescimento no número de procedimentos em 2020 foi de 5,26%. A Sociedade Brasileira de Diabetes alerta que o principal motivo que leva a essas amputações é a falta de cuidado. A causa mais comum para amputações de pés e pernas, com cerca de 60%. Em 85% dos casos, o problema aparece como ulceração nos pés, ou seja, uma lesão nos tecidos que pode ser tratada. O diabetes causa perda da sensibilidade e os ferimentos podem evoluir para o chamado pé diabético, chegando aos casos graves de gangrena que necessitam de amputação. Mesmo com o retorno de eventos na cidade, homenagens realizadas pelo Legislativo com entrega de honrarias que aconteceriam no próximo mês foram canceladas. Sobre o assunto, a repórter Janaína Silva conversou com o atual presidente da Câmara Municipal, Carlos Roberto Rosa. Acompanhe. Tradicionalmente, esse é o evento que encerra as atividades do ano na Câmara Municipal. Eu converso agora com o presidente atual da Câmara de Vereadores, Carlos Roberto Rosa. Esse ano, devido à pandemia, como será tanto a entrega da medalha Dom José Gaspar quanto do título de cidadania honorária? Olha, fizemos todos os esforços para a gente manter essa solenidade aqui na Câmara Municipal, mas dessa vez não vai ser possível a gente fazer, até porque o tempo urge, não deu tempo de preparar toda essa papelada.
O diploma mesmo é um material especial que é feito aqui para a Casa Legislativa. Então, infelizmente, dessa vez não vamos ter nem o título de cidadão e nem a medalha de Dom José Gaspar. E quanto à diplomação, como que ela vai acontecer devido ao nosso cenário atual da pandemia da Covid-19? Tanto a diplomação como a posse será no dia 1º de janeiro, a diplomação é marcada pelo cartório, mas será realizada aqui na Câmara Municipal também, mas sem a presença de público, né, somente o vereador, a imprensa e transmitido. Então nem assessor vai participar, já que a preocupação maior nesse momento é a pandemia. A Sociedade Brasileira de Imunizações lançou nesta semana a campanha Quem Vacina Não Vacila, para reforçar a importância de se cumprir o calendário de vacinação dos adolescentes. O calendário do Ministério da Saúde recomenda as vacinas contra o HPV, meningocele KCWY, que previne a meningite, e a vacina DT dupla adulto contra difteria e tétano. Também é preciso conferir se as vacinas como a da hepatite B e a tríplice viral, que compreende sarampo, rubéola e cachumba, estão em dia, além das doses de reforço previstas para as outras vacinas. Dados mostram que as coberturas vacinais já estavam em queda no país e que a situação se agravou com a pandemia da Covid-19. A adolescência é uma faixa etária em que se tem várias vacinas recomendadas e disponíveis, porém subutilizadas. Além dos adolescentes, a ação pretende atingir educadores, responsáveis, profissionais de saúde e difusores de informação. A campanha tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Em instantes, a polêmica em torno do pagamento do 13º salário e o editorial Raio-X com Lavínia Drummond. É daqui a pouco. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Está chegando a hora de receber o 13º salário. De acordo com a lei, a primeira parcela deve ser paga no dia 30 de novembro e o restante do benefício até o dia 20 do próximo mês. Mas em meio à pandemia, com autorização do Congresso Nacional para suspender contratos, cortar jornada e reduzir salário, e agora? O pagamento do 13º será integral? Sim ou não? Confira. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho divulgou uma nota técnica esclarecendo a polêmica gerada por uma falha do Congresso Nacional. O governo federal orienta empregadores que o valor do 13º salário e das férias de trabalhadores que tiveram jornadas e salários parcialmente reduzidos deve ter as parcelas pagas com base na remuneração integral. Mesmo, no entanto, conforme o governo, não vale para quem teve o contrato suspenso. Entretanto, quem teve o contrato suspenso sofrerá com a redução do benefício de acordo com o tempo que ficou sem trabalhar. No caso das empregadas domésticas, existe uma questão burocrática a ser resolvida no E-Social, para que elas não sofram cortes no 13º salário. E o E-Social não está calculando o valor de forma automática. O empregador precisa fazer o lançamento manualmente. Quinta-feira, 19 de novembro, foi o Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti, o mosquito da dengue, zika e chikungunya, doenças que podem gerar outras enfermidades, como a microcefalia. A data serve de alerta para a população sobre a importância de eliminar os criadouros deste inseto.
O importante é fazer uma limpeza e verificar regularmente pontos que podem acumular água. Entre as medidas que podem ser adotadas estão esvaziar garrafas e mantê-las com a boca virada para baixo, limpar calhas, colocar areia nos pratos e vasinhos das plantas, tampar tonéis, lixeiras, caixas d'água, colocar objetos como pneus e lonas abrigados da chuva. Os sintomas das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti podem ser confundidos com mais comuns, como gripe e resfriado. Porém, é importante estar em alerta em caso de sintomas, procurar um serviço de saúde para diagnosticar o tratamento adequado. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, de janeiro até setembro deste ano, foram notificados 928.282 casos prováveis, com taxa de incidência de 441,7 casos por 100 mil habitantes de dengue no Brasil. Sobre os dados da chikungunya, foram 69.702 casos prováveis, taxa da incidência de 33,2 casos por 100 mil habitantes. Em relação aos dados da Zika, foram notificados 6.226 casos prováveis, com taxa de incidência de 3,0 casos por 100 mil habitantes no país. E também na última quinta-feira, a BR-262 ficou marcada por uma tragédia. Um acidente no quilômetro 600 da rodovia deixou uma vítima fatal. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Foi uma colisão traseira envolvendo um ônibus e uma carreta e foram 2 vítimas. Uma delas, uma segunda tenente do Corpo de Bombeiros de Uberlândia, Graziele Cristina de Souza Ferreira, de 30 anos, que ia de Uberlândia para a capital mineira. Essa colisão aconteceu no quilômetro 600 da BR-262, ali na Praça de Pedágio. A perícia da Polícia Civil de Araxá compareceu no local e trouxe o corpo de Graziele aqui para Araxá. A outra vítima foi encaminhada para um hospital do município de Ibiá. A ocorrência foi atendida pelos bombeiros do município de Campos Altos. No ônibus, além dessas 2 vítimas, haviam outras 5 pessoas. Os 2 motoristas não tiveram ferimentos. E fique agora com o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Governo novo, vida nova. Essa é a esperança. O primeiro passo, creio eu, é uma linha de frente de elite. Ou seja, o prefeito eleito tem que mostrar que sabe escolher o seu secretariado e montar um time de tirar o chapéu. Verdade, verdade, verdade. Coerente também esperar uma administração mais enxuta, tendo entre outros desafios a questão daquilo que chamam loteamento da máquina pública. Tem político afirmando que só a ele foi prometido 70 cargos. 70! Será? Será? Tem outro que diz que foi prometido, garantido, nomear 2 secretários. Não é possível. Para mim, tudo isso é balela, papo furado. Até porque, se assim fosse, iríamos cair na mesmice da velha política, onde reina o empreguismo e o desperdício com dinheiro público. E vale frisar, hein? Governo novo é sinônimo de esperança. Esperança que se faça diferente, que se faça mais e melhor. Afinal, esse foi o discurso veemente de oposição que elegeu Robson Mogella, o nosso novo prefeito da querida Araxá. O Raio X voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E eu encerro aqui esta edição do Semana Ilustrada. Lembrando a você que eu estou de volta no próximo sábado. Tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia.
Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831? A resposta certa é a opção C, 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. E os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil entre janeiro de 1995 e dezembro de 2002, é natural de qual cidade brasileira? Letra A, São Paulo. Letra B, Rio de Janeiro. Letra C, Curitiba. A resposta certa é a letra B. Fernando Henrique Cardoso é natural do Rio de Janeiro em 1931. À época, a cidade era a capital do Distrito Federal. Fernando Henrique Cardoso foi o 34º presidente da República Federativa Brasileira e o primeiro presidente reeleito democraticamente. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração
só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei.